Olá, família! Hoje vamos estudar aqui Hebreus capítulo 10. Mas antes eu quero agradecer os comentários de vocês no canal aqui no YouTube. Gratidão! Eu sempre leio os comentários, eu coloco um coraçãozinho ali, um joinha, tá bom? Agradecendo a participação de vocês, né? Tem várias pessoas de outras denominações também que acompanham o canal, que fazem comentários, tá bom? Eu também coloco coraçãozinho e coloco ali um joinha pela participação, independente se a pessoa está trazendo uma nova tipo de interpretação para a escritura que eu compartilhei. Bom, eu sou grato pelas mensagens de vocês aqui no YouTube, tá bom? Então é isso. E continuem compartilhando, continuem interagindo, tá bom? Agora, se é uma pergunta que vocês querem fazer diretamente, eu só tenho tempo mais no WhatsApp, tá bom? Então manda, eu sempre coloco o meu WhatsApp aí no final da descrição do vídeo. Então manda mensagem no meu WhatsApp que fica mais fácil de eu responder por áudio do que eu estar escrevendo no texto aqui no YouTube, tá bom? Vamos lá então. Hoje a gente vai ler aqui Hebreus capítulo 10, tá bom? São 39 versículos, lógico que não dá para abordar todos os versículos aqui pelo tamanho, né? Mas lembrando do capítulo 8 e o capítulo 9 que eu estudei, que nós estudamos junto ontem, esse capítulo 10 aqui é como se fosse um resumo, uma conclusão. Ele pega tudo que tem no 8 e no 10 e faz uma conclusão. Uma conclusão, né? É você tem um livro e fala, faz uma conclusão desse livro. Você vai falar um dos tópicos mais importantes. Então, o capítulo 10 aqui, ao estudar, eu amei e quero passar alguns versículos para vocês. A gente não pode perder de mente o que a gente estudou no capítulo 8 e o capítulo 9, né? Só revisando aqui, uma das primeiras coisas é não perder o alvo de que todos podemos entrar no Santo dos Santos, né? Dentro do templo. O acesso é livre. Bom, Cristo ele abriu as portas, né? Ele rasgou o véu para que nós possamos entrar. Mas nós também precisamos caminhar, ir até o templo, entrar no templo, tá bom? Outra coisa que não pode perder em vista aqui nessa conclusão é que o sacrifício de Cristo ele é eterno, ele dura eternamente, tá bom? Ele fez uma vez, pagou pelos pecados e dura eternamente aí. E a outra coisa aqui é o efeito do sacrifício de Jesus Cristo, que é purificador para nos purificar de nossos pecados. Então, tendo essa conclusão aqui do versículo 8 e versículo 9, nós vamos ler aqui alguns versículos conforme eu falei, tá bom? Então, a gente vai ver aqui em Hebreus capítulo 10, vou começar no versículo 4, tá bom? Né? E algumas coisas eu vou falando já resumindo. O versículo 4 diz assim: porque é impossível que o sangue de touro e de bodes tire os pecados. Bom, nos versículos anteriores aqui, ele falou que todas essas coisas serviam como sombra, né, daquilo que viria a acontecer. Por exemplo, foi aqui no versículo 1, né, diz assim, ó: a lei é sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Não é a imagem exata, é uma sombra. Então, as leis e sacrifício eram uma sombra. Então, por isso que aqui no versículo 4 diz que é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados, tá bom? Aqui quando fala o sangue de touro, o touro, né, quando era sacrificado ali, o touro era a maior dádiva que podia se oferecer sobre o altar. Também era um dos animais mais caros para se doar ali para fazer o sacrifício, tá bom? Então era o touro. Então, mesmo sendo a melhor oferta que tivesse, ainda assim não era suficiente para pagar os pecados, né? Então ele fala aqui: porque é impossível que o sangue de touro e de bodes tire os pecados, né? Aquilo então era uma sombra, era um exemplo do que iria acontecer das coisas exatas no futuro, ou seja, sobre Jesus Cristo pagar pelos pecados ali de toda a humanidade, tá bom? Vamos continuar aqui o versículo 5. O versículo 5 aqui diz assim: pelo que, entrando ele no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Bom, aqui é uma referência ao Salmo de Davi lá, Salmo 40, versículo do 6 ao 8, vai falando aqui sobre esse salmo, né? Então ele fala aqui, no versículo 5, pelo que, entrando ele no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste.
Então, Deus ele não quis sacrifícios de animais. Aquilo era um símbolo, né, de Jesus Cristo, que ele sim pagaria pelos pecados. Porque tinha que ser alguém divino, alguém eterno, para que o sacrifício fosse eterno também. Então, o sangue de touros, de bodes, né, de animais ali não servia. Era só, fazia parte do culto, de adoração. As pessoas faziam com fé e praticavam a fé em cima desse culto que o Senhor havia criado, tá bom? Então era uma demonstração de fé, era uma demonstração de arrependimento, tá bom? Mas aquilo não tira. Matar um boi e dizer que aquilo está tirando seus pecados, não tira, porque tem que ser um sacrifício eterno, né? Então Cristo, como diz aqui no versículo 5, o Senhor preparou para ele um corpo imortal, né? O corpo de Cristo também, ele tinha imortalidade, tá bom? Ele entregou a sua vida, tá bom? Ele podia escolher continuar vivo, é isso que significa aqui. Então, foi preparado um sacrifício. Cristo, ele é o próprio sacrifício aqui, né? Porque os outros sacrifícios era incapaz, né, de perdoar os pecados ali. Bom, o versículo 6, então, ele diz: e holocausto e obração pelo pecado não te agradam, né? Quando fala aqui que os holocaustos de animais não agradam ao Senhor, fazia parte do culto, o próprio Senhor tinha dado ali como parte de adoração a ele, né? Mas quando fala que não agrada é porque não é eficiente, não tira o pecado das pessoas. Por isso que era repetitivo. Sempre, todo ano tinha que ir lá fazer conforme vai mencionando aqui. Vamos aqui para o versículo 9 que diz assim: e então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele tire primeiro para estabelecer o segundo. Então aqui é também parte de um salmo, né? Mas aqui ele fala: eis-me aqui venho para fazer a tua vontade. É as próprias palavras de Cristo, né? Para fazer a vontade de Deus. Tirar o primeiro para estabelecer o segundo. Tirar as ordenanças antigas de matança de animal para estabelecer a segunda, que é o próprio Cristo sendo morto pelos pecados de toda a humanidade. Versículo 10. Nessa vontade somos santificados pela obração do corpo de Cristo, feito uma vez por todos, né? Então, por esse sacrifício, esse único sacrifício aqui que Cristo fez, ele dura eternamente. Por isso que fala que ele é sacerdote eternamente, né? Jesus Cristo constitui ali as três coisas. Ele era sacerdote, rei e tem os três títulos lá, sacerdote, rei, o outro eu esqueci aqui, né? Mas ele tinha esses três títulos aqui, tá bom? Então, ele é eternamente aqui. Então, mediante ao corpo de Cristo, feito uma vez perdão pelos pecados de todos, né? Para toda a humanidade aqui. Vamos aqui no versículo 18, diz assim: ora, onde há remissão destes, não há mais obração pelo pecado. Então, o sangue de Cristo que foi derramado pelo pecado da humanidade não precisa mais redimir os mesmos pecados, ou seja, o sacrifício de Cristo ele não precisa vir e ser sacrificado novamente. O sacrifício dele é eterno, cobre todos os pecados, tá bom? Temos que fazer nossa parte também, mas o sacrifício de Cristo ele é eterno, ele cobre todos os pecados. Então, por isso que ele fala aqui no 18: ora, onde há remissão destes, não há mais obração pelos pecados. Então, se Jesus Cristo já pagou pelos pecados, ele não vai pagar uma segunda vez, porque já está pago. Versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. Essa palavra aqui, ousadia para entrar no santuário, entrar no templo, também significa liberdade. Nós temos liberdade, pensa nisso, né? Nós temos liberdade de entrar no templo a todo momento, o dia todo, quando antigamente na velha aliança era uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Olha as bênçãos e privilégios aqui. O versículo 20 também diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou através do véu, isto é, pela sua carne. Aqui é muito importante nós prestarmos atenção.
ele está fazendo essa referência do templo. Ele fala que o véu ele é por meio do véu, né? Que tinha um véu que cobria o lugar santo dos santos, que era o lugar onde representava a presença de Deus. E para entrar ali, tinha que atravessar esse véu. E aqui diz que esse véu é o corpo de Cristo. Né? Vou ler de novo aqui, para nós não se perder. Foi o versículo 20, ó. Pelo que o novo vivo caminho, ou seja, o caminho para entrar na presença de Deus, que ele nos consagrou através do véu, isto é, pela sua carne, a carne de Cristo, pelo corpo de Cristo é que nós entramos. Então, a carne de Cristo simboliza esse véu. Tem uma escritura aqui em Mateus 27:51, que é quando Jesus Cristo ele é crucificado, quando ele entrega o Espírito a Deus, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. O véu do tempo, ele se rasga. É dito lá que ele rasga de cima para baixo, mostrando uma ação de Deus para abrir o véu. Então, mediante a morte de Jesus Cristo, o véu se abriu. Ele abriu esse caminho para que nós possamos entrar na presença de Deus. Então, o véu é o corpo de Cristo. O sacramento, nós tomamos o pão, só fazendo uma simbologia aqui para nós. Por que que o sacramento, quando nós vamos tomar, para não ocupar tanto tempo, apesar que é enquanto tá tocando o hino que os sacerdotes ali, eles cortam, né, o pão. Na verdade, eu tô falando corta, mas o pão do sacramento, ele não é cortado, tá bom? Cortado é cortar com uma faca, com uma tesoura. Ele é dilacerado, tá bom? Ele é rasgado, essa é a palavra certa, tá bom? O pão, ele é rasgado, porque é um simbolismo do corpo de Jesus Cristo. Ele não pode ser cortado com um instrumento, ele é rasgado, tá bom? Dilacerado, tal como foi o corpo de Jesus Cristo. Então, assim como o corpo de Cristo foi rasgado e abriu o véu para que nós possamos entrar na presença de Deus, o sacramento, embora só quando os sacerdotes se ajoelham ali, que começam a oração, que a gente fala, essa é a ordenança do sacramento. A ordenança já começa antes, no rasgar do pão, tá bom? Então, por isso que o pão já não está cortado ali, né? Ou rasgado antes. Faz parte da ordenança rasgar o pão. Na pandemia, quando eu estava abençoando o sacramento na casa de algumas pessoas, né, que não tinham o portador, às vezes chegava lá, já estava o pão cortado. O que eu fazia? Eu rasgava o pão novamente, porque faz parte da ordenança rasgar o pão, cortar o pão. Cortar não, né? Rasgar, é que as palavras ficam dando o mesmo sentido aqui. Então, é dilacerar, tá bom? Então, tem esse simbolismo aqui também. Então, é por meio do sacramento, por meio do corpo de Cristo, de eu renovar os meus convênios, por meio do perdão dos meus pecados, que eu posso entrar na presença de Deus, tá bom? É isso que significa aqui, eu gostei bastante aqui. Então, ele simboliza, o véu simboliza a carne de Cristo, né? Pega isso, né? Aqui vou ler até de novo, versículo 20, ó. Através do véu, isto é, pela carne de Cristo, né? Pela sua carne. Vamos continuar aqui, o próximo versículo, deixa eu ver qual que eu separei aqui, são muitos. Aqui, versículo 23, 24 e 25. Eu vou lendo e já vou explicando aqui parte por parte, mas eu vou estar lendo aqui do 23 ao 25. Diz aqui, ó. Retenhamos firme a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus, ele é fiel, ele nos prometeu, ele vai cumprir a parte dele. Quando diz aqui que retenhamos firmes a nossa confissão, significa retenhamos firmes o nosso testemunho. Não podemos perder o nosso testemunho, essa confiança em Deus, que ele cumpre a palavra dele, né? Ou seja, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. E aí, aqui fala também das nossas obrigações, o que nós devemos fazer, tá bom? Versículo 24. Considerai-vos uns aos outros, para que estimulemos ao amor e às obras boas, né? Aqui é uma coisa bem interessante, porque o sacerdote, quando entrava no templo, né, só ele entrava, era um ato isolado, ele sozinho. Hoje em dia é aberto para todos nós podermos entrar no templo. Então não é um ato mais isolado. E também, além de na antiguidade ser um ato isolado, aqui fala que nós devemos ajudar uns aos outros. Observe só
Aqui ele falou um pouquinho, né, no 24, estimularmos ao amor e às boas obras. Isso é o que nós devemos fazer a nossos irmãos. Além de nós praticarmos essas boas obras pelo amor, também ensinar o amor e ajudar eles a praticar essa boa obra. Então veja como não é um ato isolado de entrar mais no templo sozinho, né? Versículo 25 diz assim, ó: não deixando de congregar-nos. O que é não deixar de congregarmos, de nos reunirmos, tal como nos reunimos na igreja, tá bom? Olha só, como é costume de alguns. Alguns ali, né, nessa época, estavam deixando de se congregar para não mostrar que eles eram cristãos. Na verdade, o tema em hebreu aqui nesse livro mostra que alguns dos judeus que haviam sido parte agora do cristianismo, que haviam abraçado essa fé, estavam querendo voltar para a lei de Moisés. É esse o sentido aqui. Então ele fala, deixando de congregar-vos, como é costume de algum. Antigamente, né, tem o IBGE. O IBGE, ele é estatística, como é que é a palavra? Instituto Brasileiro Geográfico de estatísticas, né? Ele faz a medição de estatística. Ele mede quantos pobres existem no Brasil, quantas pessoas de classe média, quantas pessoas, alguns até com dados precisos, né? Quantos filhos os brasileiros têm? Como todos nascem em hospital, então fica fácil fazer essas IBGE, as estatísticas. Mas também o IBGE funciona de porta em porta, né? Ele sai perguntando ali das religiões, das pessoas e assim por diante. E antigamente tinha uma questão que a pessoa falava assim, eu sou católico, mas não praticante. Isso significava que não ia à igreja, né? E isso era usado mais quando falava ali dos católicos, né? Mas hoje em dia, até mesmo os crentes de outra igreja, eles usam esse termo. Eu sou crente, mas eu não vou, né? Eles são os desigrejados. E aqui esse versículo ele fala que não pode ser um desigrejado. Eu nem sei se existe essa palavra, né? Desigrejado. Eu acho que vem dessa palavra aqui de desagregados, estão fora, né? Então, são filhos de membros da igreja que se afastaram, são pessoas que fazem parte da igreja, mas não vão à igreja, né? Seriam os desigrejados aqui no caso. E aqui ele deixa muito claro, não deixando de congregar-vos. Nós não podemos deixar de estarmos juntos, partilhando do sacramento, o ato de ir ao templo. Se você vai ao templo, convida alguém. Você sabe que a pessoa tem a recomendação também, convida essa pessoa a estar no templo também com você, agenda e assim por diante. Agora é um ato, o ato de entrar no templo e fazer convênio é algo individual, sim, mas nós devemos ajudar uns aos outros. Então essa é a ideia aqui, convidar outras pessoas a ir ao templo, convidar as pessoas para ir, né, essas pessoas que deixaram de ir à igreja, estar na igreja com a gente, congregarmos, isso que diz aqui o versículo 25, não deixando de congregar-nos, como é costume de algum, antes admoesta uns aos outros, tanto mais quanto virdes que vais chegando até aquele dia. Até aquele dia seria até a vinda de Cristo, né? Então, o prazo de nós advertirmos e chamarmos a pessoa é até a vinda de Cristo, ou até nós morrer. A gente tem que perseverar nessa obra aqui. Continuando, versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Que interessante isso aqui. Ele fala que não há mais sacrifício pelo pecado. Será que ele está falando aqui de um pecado que é imperdoável, que não dá para perdoar? Bom, ele está falando após receber o conhecimento. Vamos usar o contexto da época. O judeu conheceu o cristianismo, conheceu Cristo e se batizou na igreja. Mas agora ele quer voltar para o judaísmo. E o que ele vai fazer lá no judaísmo? Ele vai matar animais. Vai matar animais pelos próprios pecados. E aí aqui está falando muito bem claro. Já não há sacrifício pelos pecados. Não adianta matar bode, matar touro, matar qualquer outro tipo de animais ali. Para expiação de pecado não tem efeito nenhum. Porque Cristo ele pagou pelos nossos pecados. Então você que tem o conhecimento verdadeiro, você não pode voltar. É um retrocesso. É isso que está falando aqui. Trazendo uma aplicação para nós, é que é em Cristo que nós somos salvos. Nós temos que nos congregar, estarmos unidos.
Não adianta a pessoa sair da igreja, é um retrocesso. Você se batizou, você tem que se manter firme. Nós temos que nos manter firme no evangelho. É isso que significa aqui, né? O versículo 28 diz assim: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Aqui é algo bem sério na lei de Moisés, em que também não havia sacrifício pelo pecado, né, da pessoa. Ou seja, a pessoa era sentenciada à morte. Qual pecado é esse? Vamos ver aqui, né? E aí a gente vê. Vou ler o 29 também, aí eu explico. O versículo 29 diz assim, ó. Porque ele fala também de um pecado que não daria para ter resgate da pessoa aqui. Diz assim, no versículo 29. E não é a questão do pecado imperdoável. Eu vou explicar aqui. Diz aqui, ó, versículo 29. De quanto mais castigo supondes vós será julgado, merecedor daquele que pisar o Filho de Deus. Aqui o pisar o Filho de Deus é algo simbólico, né? Não dá para pisar Jesus Cristo. Ele é, como todo o livro de Hebreu mostra, ele é o maior de todos, né? Ninguém dá para pisar em Jesus Cristo, tá bom? Mas simbolicamente a pessoa desprezar o sacrifício dele, é o que ele vai trazendo aqui, ó. E tiver por profano o sangue e o seu testamento, como que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então também a esse não resta sacrifício, não tem como essa pessoa receber o perdão do pecado. Por quê? Aqui quando ele diz no versículo 28, né, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, ou seja, sem que haja um sacrifício para perdoar o pecado dele, a gente tem que entender lá Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7, que é justamente o pecado da idolatria, quando a pessoa abandona a Deus e cultua outros deuses, tá bom? Ali, então, o julgamento era apredejamento, porque, presta atenção, a salvação vem por meio desse Deus, vem por meio de Jesus Cristo. Se você abandona Deus, como é que você vai ser salvo? Não tem como. Todo joelho dobrará. É assim que todas as pessoas vão ser salvas. Todas as pessoas reconhecerão que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Tá bom? Então, de igual modo aqui, ele fala no versículo 29, que se você pisa o Santo de Deus, o Filho de Deus, como é que você vai ser salvo se é mediante a Jesus Cristo que você é salvo? Não tem como. Então, todos terão que reconhecer, ou seja, isso todo joelho se dobrará quando Jesus Cristo chegar. Nosso tempo já acabou aqui. Eu falei, esse capítulo era muito grande, não deu tempo de falar tudo aqui, eu separei mais coisas, mas infelizmente não deu tempo, tá bom? Bom, mas enfim, vou terminar por aqui a mensagem, que nós possamos ter claro na nossa mente, né? Que hoje em dia, a pessoa abandonar a Deus ou cultuar outros deuses não vai ser apredejado, ele não morre sem misericórdia nesse sentido, mas espiritualmente a pessoa acaba morrendo, que é viver afastado da presença de Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus. Precisamos saber que é por meio dele que a gente é salvo. Não há outro meio de ser salvo, a não ser por meio de Jesus Cristo. Então não podemos abandonar a Deus. Aqui falou sobre nos congregarmos, não devemos abandonar a igreja, não devemos parar de nos unirmos. O ato de adorar a Deus, ele não é algo isolado, né? A gente tem que se congregar na igreja, a gente tem que se congregar no templo, não é mais um ato isolado sozinho que o sacerdote ia, nós devemos ajudar outros a ir também ao templo. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.